Essa aqui é um exemplo que ficou bem interessante para a gente comentar, só para eu fazer também umas observações dos próximos. Olha só, o que caracteriza a linha de balanço? É que a gente tem, a princípio, locais, né? Eventualmente pode ter uma mudança, por exemplo, no lugar dos locais tem as equipes, como aquilo que a gente conversou, acho que foi com o pessoal da iluminação pública, né? Mas a princípio são os locais. E aí eu posso até ter um rebatimento e gerar um cronograma, ou o cronograma rebater e montar a linha de balanço, né? Então esse exemplo aqui, eu acho que é do Ribeiro, né? Ficou bem legal porque mostrou essas duas situações. Você quer comentar alguma coisa? O Ribeiro tá aí? É Ribeiro mesmo? É o Eliabe. Diga aí. Ribeiro é a obra. Ah, sim, professor. Eu achei mais. Não é difícil a palavra, mas a parte que eu achei pior foi dividir a obra em trechos. Porque, assim, para mostrar na linha de balanço, digamos assim, se fosse uma obra. A minha obra é pequena, mas são 600 estacas. Se fosse colocar estaca por estaca, ia ficar horrível de se apresentar. Verdade. Aí eu tentei fazer o menor possível para mais para aula, mas assim como o Yuri tinha comentado no começo, foi mais para a questão da aula, mas eu teria que ter uma observação, dar uma observada melhor nessa questão da divisão para apresentar de uma forma melhor, né, mais fácil de visualizar. E que faça mais sentido na sua organização da produção das equipes. Às vezes a gente subdivide assim, um exemplo, né? Porque como eu não estou vendo o layout, mas às vezes eu tenho alguma interseção ou eu tenho alguma obra de arte que vale a pena destacar ou que precisa destacar porque eu vou fazer. E aí é como se fosse assim, o trecho 1 é da primeira estaca até chegar naquela ponte, aí do trecho 2 é da ponte até aquela interseção com aquela cidade ou rodovia, o trecho 3 é daquela interseção até, tá entendendo? Então, de repente, assim, eu não preciso quebrar, primeiro eu não preciso quebrar em comprimentos iguais, né? Quantidade de estacas iguais. Mas, às vezes, é importante que eu destaque determinados elementos que eu vou ter no projeto, elementos físicos, né? Que eu vou ter no projeto, e que aí sim vale a pena. Por quê? Porque eu consigo acompanhar o que está sendo feito entre dois elementos, sabe? Não sei como é que é. São quantos quilômetros disso? 13,6. Deve ter alguma coisa no meio do caminho que. Tem bueiro celular, é o mais de obra de arte, é só isso. Ah, é só isso. Não chega a ter ponte, não. Entendi. Muito complexo. E aí, nesses 3,6 é a via direto, não tem nenhuma entrada, nenhum município, nem nada. Não, não, não. É porque aqui é ligando a cidade a um distrito, não é nem ligando duas cidades. Talvez, no teu caso, valesse a pena aquele outro layout que eu falei do local tá na horizontal. Professor, Pois não. era justamente o que eu ia perguntar, porque, por exemplo, o meu trecho ele é bem pequeno, certo? E aí eu executo vários serviços simultaneamente, mas eu percebi essa dificuldade quando eu fui montar a minha linha de balanço em colocar todos esses serviços dentro de uma semana, por exemplo. Ou seja, em uma semana eu estaria executando 5 serviços simultaneamente. Aí, no caso, o ideal seria esse novo layout, esse outro layout que o senhor está passando, né? Muito provavelmente, viu, Rodrigo? Já até botar. É Rodrigo, né, que tá falando? Isso. Tem como vocês me mandarem assim um layout, um caminhamento dessas obras, só para dar uma olhada? Tem sim, Alex. Mas só fazer uma observação, complementação com o Rodrigo falou aí, né? Você pode abrir por grupo, Rodrigo. Movimentação de primeira, aí você faz toda a linha de balanço, a movimentação de primeira. Movimentação de segunda, eu estou realizando movimentação de segunda e terceira. Você abre por tipologia de serviço. Não precisa abrir conforme os DMTs, mas fechar o grupo e abrir por serviço. Ou abrir por grupo. Estou fazendo agora a subbase-base, ou abrir subbase-base. Também funcionaria, sem precisar fechar por trecho, né? Sim. Aí depois, pode dizer, Rodrigo, pode falar. Você ia falar?
Você ouviu eu abrindo o áudio, o microfone aí, né? Exatamente. Não, pois eu acho que fica mais ideal da forma como a Carla está falando mesmo, porque o meu trecho, ele até intervalos de destaqueamentos, eles estão sendo executados de um novo formato. E aí eu estava com essa dificuldade, mas aí eu vou deixar e fechar em grupos mesmo, para ficar mais fácil, né? Mais prático. Pronto, legal. Bom, tem estava esse aqui, né, que foi aquele que o Eliab falou, que aí me ajudou, vai me ajudar numa observação que é a seguinte, vamos só sempre lembrar, quando eu falo do layout e linha de balanço, a princípio, eu vou tentar organizar aqui os locais que representam um plano de ataque, uma organização que eu criei, né, lá na obra, a gente criou, nas zonas, nos locais que nós estamos atacando. E aí pode até ter um rebatimento na linha de balanço. Agora, aqui, vamos pegar um outro caso. Pronto, esse aqui já serve. Ó, por exemplo, esse exemplo aqui, que é a finalização das travessias, é porque aqui também realmente já está muito no final mesmo. Mas só a título de observação, aqui ficou legal, ó, porque nesse ponto, ó, linha 4, linha 8, a gente está citando os locais, né? A princípio, eu não precisaria, então, da descrição dos serviços, certo? Porque, inclusive, o nome aqui está certo, é cronograma mesmo. Na verdade, aqui nós estamos detalhando os serviços em cada local, né? Que nesse caso, vamos ver a quantidade que tem. Nesse caso, tranquilo, né? Porque não é uma quantidade tão grande. Mas veja bem, ó, aqui a gente podia estar, na verdade, supondo que as cores já tivessem pré-definidas, né? Porque aqui a gente teve cores repetidas. A célula está mesclada. Não. Não mesclada não, chama habilitar a edição. Eu acho que isso aqui o defeito é outro. E agora? Tá vendo? Ok, então, na verdade, aqui, ó, é porque acho que acabou pegando aquela minha formatação condicional do exemplo também. A gente poderia estar trabalhando e teria, ó, os serviços, só que estariam com cores diferentes, né? Aí eu observo que a linha de balanço ela ganha espaço por causa disso, né? Porque eu não estou precisando descrever, eu não preciso dessas linhas aqui de serviço. Eu vou bagunçar bem muito aqui, me perdoe o teu, quem mandou esse arquivo, certo? Estou só bagunçando um pouquinho aqui para a gente poder entender o que eu estou falando. né? Né? Então, não fique chateado, não. O seu tá salvo, viu? Aqui eu estou mudando, mas foi o que eu baixei. Ou seja, a ideia do layout é porque mesmo que eu tenha alguma quantidade razoável de local, esse layout permite que a gente condense bastante, né? Que é o que eu estou só exemplificando aqui agora, né? Que obviamente tinha que estar com as cores diferentes também para a gente poder entender o que é cada serviço e no final ter só a legenda. Tá joia? Aqui, Alex, é porque, no caso, eu quis destacar as duas equipes, né, que estavam executando. Nem seria de serviço. Aí, por isso que eu só coloquei duas cores. Entendi. Nesse caso, deixa eu ver aqui. Acho que já que aqui os serviços são diferentes, era melhor utilizar outra cor mesmo. A gente só tem 3 serviços diferentes, né? Poderia ter usado um, seria mais legal, né? Cores para cada serviço. Porque aí você ganha, entendeu, né? Essa quantidade de linhas. Aí destacaria também, dá para destacar tanto as cores das duas equipes como dos serviços, né? Sim. Sim. Exatamente. Ok. Era a única observação nesse caso. Teve uns que foram parecidos com esse aqui. Será que agora está funcionando? Tá. Então deixa eu minimizar aqui, porque está muito doido. Não vai minimizar não, tem que sair procurando mesmo. Foi aqui também, por exemplo, né? Aqui foi a mesma lógica. Acho que foi a Sara, né, que montou. A ideia é a gente tentar colocar aqui o local, um trecho, né? Tanto que algumas pessoas tiveram uma certa dificuldade nessa subdivisão do trecho, que a gente vai dar uma tentada melhorar, porque depende de cada obra também. Mas, na verdade, a ideia é que a gente tenha o trecho. Isso aqui que a gente tem é o cronograma, certo? A partir desse cronograma, depende, eu não sei como é que é a separação, o tamanho aqui. Aqui tem Icaraí até Cumbuco, né?
Então, por exemplo, nesse trecho de Caraí até o Cumbuco, pode ser que tenha algum elemento que vale a pena destacar. Aí realmente a gente teria que ver o projeto, ver essas interseções, interferências, etc. O que mais? Vamos. Aqui não está adiantando, né? Então vamos procurar assim. Esse aqui foi o último que eu recebi. Esse aqui está bem detalhado, né? Está super detalhado. Que foi o que eu recebi agora. O Matheus, né? O Matheus se mandou. Então, por exemplo, eu estou entendendo. O Matheus está aí? Estou aqui. Beleza. Aqui a gente está na usina solar, né? Isso. Deixa eu só ver aqui o R14. Ixi, é meio Coloquei etc. só um Meio parque etc. aí. Né? Aí. Isso. Coloquei um parque aí, a atividade de base de PCU, que é mais construtiva, né? Pra gente ver como que funciona. Pronto, por exemplo, aqui, tá tudo. Aqui tudo na base 7, né? Tem 6, todas 5, as bases. 2, Da beleza. 1 a 7. Aí, por exemplo, nesse caso aqui, que eu estou trabalhando o serviço de escavação, é aquele mesmo raciocínio. Eu sugeriria. Aliás, me perdoe, deixa eu ver aqui se eu não estou. Não, a mesma coisa. É parecido, aliás. Minha coisa não é parecida. Então, por exemplo, aqui nós estamos no formato de cronograma. Tu tem quantos parques nessa usina? São quantos subcampos? São 4? 4 São com 7 subcampos. Então, realmente eu acho que valia a pena, principalmente para ti, a gente colocar no formato de linha de balanço, assim, linha de balanço mesmo, né? Destrinchando aqui o local. Deixa eu copiar aqui. Nome, não sei o que existe. Só sim para todos aí. Essa é uma tá. marca. Entendi. Então, aqui, por exemplo, a gente pode fazer aqui o seguinte. Eu tenho a instalação do aterramento. É porque ficou um pouco parecido, mas não tem problema não. Envelopamento. Porque, na verdade, eu não vou precisar dessa lista aqui, porque essa lista vai virar uma legenda, né? A parte, Sim. digamos assim. Cada um dessas bases, a gente ganhava... Ixi. Porque tá mais claro. A gente ganhava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 linhas, né? Então é 8 vezes 7 aqui no caso que, do exemplo aqui que a gente ganharia. Porque essas aqui não precisa deletar. A gente pode ocultar. Assim. Só essa primeira coluna aí que tá mesclada. Onde tá o AR14 ali, abaixo da... Sim. Mas a gente ocultando aqui resolve. É bom que eu não mexo na estrutura que tu montou. Aí aqui seria a mesma ideia, né? Nos outros. É a mesma sequência. Aí a vantagem é porque nesse período, né? Não sei se tem outro que está sendo trabalhado, mas depende do prazo que a gente tem, né, para entregar para o cliente. Nesse período, nos ajuda a enxergar melhor tudo que está acontecendo, porque a gente fica mais fácil de colocar todas as áreas, sabe? Você já tinha usado esse tipo de layout anteriormente em algum outro tipo de obra? Já. Ok. Então, bom, não vai ser tão complicado, não. Vai ser bem fácil de ajustar. Ok. A gente tem quanto tempo para entregar essa obra, por curiosidade? A parte de construção vai até final de outubro, início de novembro, primeira quinzena de novembro, e a parte de comissionamento ela vai até fevereiro. Certo. Ok. Tá. Não sei quanto é que ainda está faltando, mas os prazos estão curtos. Essa região está chovendo, não? Não. A chuva é a partir de outubro. Que é quando a gente vai estar terminando a construção. Justamente. Mas se eu não me engano, o trabalho de vocês lá é completo. É tipo... É PC, né? Isso. É PC full. Ok. Então já tem placa montada, outros campos já estão bem adiantados, é isso? A gente está com o início da montagem de módulos lá. A gente está com a cravação, já tem um parque e meio, parque e um quarto mais ou menos montado, cravado já.
A gente iniciou a montagem de trackers agora no mês de maio e está com a montagem de módulos agora no início de junho. A fase dos skids já estão assim, avançando também. Os skids eles vão chegar para nós no início do mês de julho aí. Final agora de junho deve estar chegando no porto, aí tem alguns dias aí de liberação, né? Uhum. Então deve estar chegando fim de junho, início de julho, os skids. São quantos? São 28. 28 PCUs. São 28 bases dessa daí. 28 bases. Isso. Certo. Beleza, obrigado. Esse aqui ficou interessante. De quem é esse projeto aí? Assim que montou esse formato? Que aqui no nome do arquivo eu não consigo mais ver. É meu, Cabaceiras. Beleza, ó. Tá aqui. Ah, só por curiosidade, né? Porque assim eu vejo que é de 50 e 50. Quando tu olha lá o projeto, tem alguns elementos que vale a pena, porque assim, como a gente conversou, eu não sou obrigado a montar 50 e 50, entendeu? Sim. Tem algum elemento lá que vale a pena destacar, o trecho? Essa Esse aqui é uma duplicação, é o quê? é uma implantação. Esse elemento grifado de verde aí é uma ponte. Foi, eu vi aqui. É esse aqui, né? Pronto. Ixi, peraí, que assim ninguém vai ver. Esse aqui. Pronto, melhorou. Essa criança aí. Tô vendo. Ela já tem execução, por isso que tá até curto. Uhum. Para ser uma ponte, né? Uhum. Tá certo. Fora ela, o resto Não, só tem bueiro celular, mas não precisa de muito é, detalhe. Beleza. Não tem nenhuma interseção assim com alguma rodovia, cidade ou a entrada. tem uma interseção que vai para um pequeno interior. Até dá para ir para Ribeira, a obra do Eliabe, por lá. Certo? Entendi. Eu acho que o que chamaria atenção a atenção, no caso, é essa interseção e a ponte. Entendi. Aqui a gente tem 14 trechos de 50 vezes 20, né? Ah, não, aqui a diferença aqui é Esse primeiro trecho ele tem uma diferença, que é o que já está mais executado, e aí por ele já estar executado, Entendi. eu comprimi ele. Tá certo.